Rapaz, a gente foi extremamente pontual aqui, viu? Oi, Ixi, entrou um mascarado. Ah, é Sanders. oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou só mandar o link aqui para Cícero. É, Boa tarde, Sanders. Boa tarde, Sanderson. Sanderson, Oi, tá aí Sanderson. ouvindo? Tô sim. Ah, tá. Pablo estava na reunião do PRP, ó, do estágio. Eu não sei se ele vai entrar nessa agora, mas seria importante ele participar. É, e esse encontro hoje é uma demanda de extrema urgência, né? E foi algo que acabou sendo passado despercebido, né, por todos nós, essa questão, e daí Joseri me procurou essa semana, né, com essa inquietação dele em relação à regência. Joseri quiser expor, né, inicialmente, assim, essa questão, mas seria interessante que Eliette e Socorro também estivessem presentes, não é, na reunião. Sim, eu falei com Eliette agora, ela disse que vinha. Agora saber que hora ela vai entrar e Socorro chegou, né? Socorro chegou E agora. também eu tava conversando com o Pablo e também ele disse que participava se tivesse reunião hoje, sabe? Eu acredito que ele vem. Ele deve estar com algum, acertando os últimos detalhes ali para entrar alguma coisa pendente ainda. Tá. Eu estou aguardando Cícero também, que eu encaminhei as informações, né, da reunião para ele. Eu acho que eu mandei as certas. Deixa eu só confirmar aqui. Mandei. Pronto. Então, é, devido a essas questões, né, desse sistema modular, todas essas alterações que aconteceram, inclusive o próprio programa, né, Residência Pedagógica teve que se adaptar a, a esse novo momento, né, devido à pandemia. Enfim, todos vocês já sabem, né, e estão por dentro, né, desse sistema modular do IF. Está sendo ofertada a disciplina estágio 3 nesse módulo 1, e ela tem que ser encerrada para que ocorra a disciplina estágio 4, né, que é a sequência. E todos vocês que estão aqui no PRP, né, acho que com exceção de Eliette, vão fazer o aproveitamento para o estágio 3, né, ou querem fazer esse aproveitamento. E Joseri também, né, assim como o Socorro, tem esse interesse de fazer esse aproveitamento. No entanto, eles não estavam inseridos em nenhuma turma, não é, para realização da regência. E aí foi justamente esse conflito, né, que Joseri percebeu e vem conversado comigo, eu acredito que conversou com alguns de vocês também, porque senão isso vai atrasar o curso, né, deles, e eles não vão poder concluir no prazo, que eu acho que é março. É isso, Joseri? É isso mesmo, professor. Pronto. Então, ocorreu essa urgência. Eu até conversei com o Cícero hoje sobre essa questão. Eu acho que ele já acabou de entrar na reunião, que eu vi aqui que apareceu o nome dele. Tudo bem, Cícero? Oi, Ítalo, boa tarde. Tudo bem? Pronto, só para ouvir sua voz. E como coordenador do curso e tal, né? E eu conversei com ele sobre essas questões, né? E realmente existe essa demanda, essa necessidade de que Joseri e Socorro adentrem o mais breve possível, né, na regência, para que eu possa, né, fazer esse registro a tempo e aproveitar o estágio 3. E aí nós temos algumas propostas, né, para vocês, e eu acredito que Joseri já até conversou com alguns de vocês do PRP, que seria a seguinte: Joseri poderia entrar em uma a turma,
e socorro em outra. E aí eles assumiriam a regência dessas turmas a partir da próxima semana, já para ir computando para o estágio. E Eliette? Eliette, como ela não... Não vai Eu não sei se ela aproveitar, já né? Aí. cumpriu os requisitos. E aí ela não vai fazer esse aproveitamento agora. Então ela poderia ficar para a próxima turma, entendeu? Mesmo como havia sido feito aquele sorteio, né, que nós fizemos, e a turma dela ficou para a turma de informática. No caso, ocorrendo essa inserção de Socorro e Joseri nessas turmas, né, assim como também tem outras propostas aqui, vocês também iriam ministrar em informática, né, para fazer aquele fechamento. Se bem que vocês vão concluir também o estágio 4 agora no módulo 2, né? Eu vi que alguns já levantaram a mão. Não, Deixa o eu 3 eles vão concluir no módulo 2. Ítalo, Oi, Thaís, diga. eu ia perguntar exatamente isso, porque devido à demanda das horas do estágio 3, a gente não concluiria ele agora no primeiro módulo, e sim teria que pegar o módulo 1 e 2. Aí, tipo, se a gente abrir para que os meninos entrem, não vai comprometer as horas de estágio 3, não? Eu acho que você estava participando lá do encontro do estágio, né? Da disciplina. Tava. Que Só que, Cícero tipo até assim, falou pelo sobre que eu essa questão entendi, da eu anotei. proporção, né? Só que, tipo, a gente tem. Porque, como o IF tá trabalhando com um sistema de 20 semanas nos dois módulos, a divisão da gente, como somos três, eu, Eric e Gisele, a gente tem 6 semanas individuais e vai ter as semanas compartilhadas, Isso, que foi o que ficou isso. quebrado. Aí é É, tanto que eu falei com o Cícero ontem que essas semanas completariam as 90 horas, é, contando com o horário de aula, todo momento síncrono, assíncrono, horário de CA, completaria as 90 horas. E aí, quando fechasse com essa questão de relatório, aí fechava. Só que, tipo, 6 semanas. Aí, como é que fica? Porque 6 vezes 3, 18, sobrariam 2 semanas. Aí, como é que ia ficar? Seria vocês já prejudicial? fizeram mais ou menos as contas para o registro das senhoras? O Ítalo, se você me permite a palavra, havia, na verdade, assim, e há ainda, da minha parte, uma não compreensão total de como que é essa relação do aproveitamento da PRP com o estágio. Hoje eu conversei um pouquinho com o Ricardo, conversei também com o Ítalo, e algumas coisas elas ficaram mais esclarecidas, né? Uma delas era a questão da carga horária da PRP, conversei hoje de manhã com o Ítalo, e outra era sobre como seria o registro no swap em relação ao estágio, né? Isso aí foi com o Ricardo. E aí, agora, viu, Thaís, eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre essas questões das proporções das cargas horárias, né? O Ricardo me passou o seguinte, que a etapa 3 da PRP será aproveitada, né, como o registro para o estágio 4, não, para o estágio 3, e a etapa 4 da PRP será obtida, né, como equivalente ao estágio 4. Isso, para quem Ok, tem isso. interesse, né? Quem tem interesse, exatamente. Não é que E seja uma coisa aí, obrigatória, né? exatamente. E aí, quando eu conversei com o Ítalo hoje, eu entendi quais eram as proporções, né, de carga horária para o PRP, que são Isso. 50 50 horas de horas. regência, né, Ítalo? Isso. 50 horas de regência, mais outras 50 horas de outras atividades ali, que está descrita lá no documento que o Ítalo me mostrou. E aí, tendo essas proporções em mente, né, então o que vocês precisam fazer, na verdade, é fazer a etapa 3 do PRP e usar ele como equivalente para o estágio 3, realizar a etapa 4 do PRP e utilizar ele como equivalente para o estágio 4, certo? Então, a carga horária que vocês vão obedecer não é a carga horária que está descrita no PPC
do curso de vocês. É o que está posto no documento do PRP. Então, vocês realizam as atividades do PRP e essa atividade sim que a gente utiliza como equivalente para o estágio. Isso. No caso de Joseri e Socorro, essa problemática deles é em relação aos prazos, sabe, Thaís? Porque vocês podem fazer esse aproveitamento a qualquer momento, né? Desde que a disciplina seja ofertada, não é, Cícero? Aí, Isso, e tendo feito cumprida a etapa, faz a conversão, né, daquela etapa em relatório para isso. fechar. E aí também preenche as mesmas documentações do estágio, né? Que foi o que aconteceu na Exatamente. etapa 1 e 2. Exatamente. Precisa estar matriculado e com toda a documentação do estágio também sendo produzida, né? Os documentos ali de. Essa etapa também ela pode ser cumprida, viu, Gisele, nos outros momentos, né? A questão é em relação à oferta da disciplina para aproveitamento. Pelo menos é esse entendimento que eu tenho. Se é o seu, também é o meu, Ítalo, porque eu dependo da sua compreensão. Pois é. Aí então, a proposta que nós temos, Erics levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Não, era basicamente o que eu levantei a mão antes, aí ele explicou depois. Então, independente do horário, por exemplo, quando Joseri, por exemplo, Joseri entrar com a gente. Quando Joseri entrar com a gente, eu vou ficar com 4 aulas, Joseri com 4 aulas, Gisele com 4 aulas, por exemplo, assim, com 5, na verdade, né? Só que a gente já tem um planejamento. Então não tem como a gente, agora, onde a gente tá já no meio do percurso, não tem como a gente mudar esse planejamento. Então vai ficar Eles Joseri teriam com 4. que seguir o planejamento de Isso, vocês. nosso planejamento. Eu vou ficar com 4 aulas, Gisele 4, Thaís 4, Joseri 4, e ficariam praticamente 4 aulas para a gente dar aula em conjunto. Então, independente do jeito que a gente faça, isso vai contar no estágio, vai dar para suprir o estágio. E o que faltar para o PRP, vocês complementam na turma que está no módulo 3 e 4, que é de informática. Inclusive, Cícero colocou que ele pode até disponibilizar alguma turma dele, né? Eu também não sei se ele é que vai ficar como preceptor quando eu sair, né? Porque, como todos sabem, eu já estou remanejado para João Câmara. E Essa era uma outra dúvida que eu tinha. Quando acabar esse módulo agora, o 3 e 4, vai ficar o quê? Informática. A turma que tem. Informática. Né? Que Ítalo tem, no caso. Aí vai ser arrumar outra turma. Isso, porque tem que arrumar, acho que mais 2 turmas, porque senão vai ficar 8 alunos para dar aula em uma turma. Isso é bem complicado. Teria que arrumar mais 2. Cícero até apresentou uma solução, né? Que pode ser algumas turmas que têm como dependência, sabe? Foi, Cícero? Sim, Ítalo. Assim como também pode pegar, porque assim, essa turma é de primeiro ano, né, de informática. Aí eu não sei como é que tá no 3 e 4. Por exemplo, você vai ter que turmas, Cícero, no 3 e 4 para integrar? Nenhuma. Né? E não, Thaís, vocês continuariam com vestuário ainda, sabe? No caso, no módulo 3 e 4, a gente ia continuar com o vestuário normal, não era? Não, no 3 e 4 seria informática ou outra turma de vestuário, não essa do primeiro ano, sabe? A gente não pega nenhuma, porque, tipo, quando chegar no próximo, eles vão pegar o segundo ano já? É porque, assim, o módulo 3 e 4, esse pessoal que está no 3 e 4 vai cursar disciplinas que não foram ofertadas no 1 e no 2, tá certo? E sendo que ainda está ocorrendo uma discussão no IF, que é o retorno das aulas, não é, Cícero? E pode ser que isso ocorra em outubro de forma híbrida, uma parte presencial, outra parte à distância, sabe? Aí tudo isso vai ser feito uma adaptação, né? E um ajuste com quem ficar na preceptoria, né? E assim como via coordenação geral. Mas de antemão a turma de informática ainda está ok para
que era uma turma minha, não é? E aí o professor que chegar e que vai me substituir, que vai pegar essa turma, eu não sei se ele vai ter interesse em participar da preceptoria, né? Porque vai ser feita uma nova seleção para a escolha do novo preceptor, não é? De vocês, quando eu sair. E isso possivelmente vai ocorrer logo. Então, são questões ainda para ser discutidas com esse novo preceptor, né? Que ficar. Mas esse encaminhamento de hoje de Joseri e Socorro, a gente pode fazer esse encaminhamento até para ajudá-los, para não. Eu acho que vocês entendem esse conflito que eles estão passando, né? Porque essa disciplina estágio 3 eu não sei quando é que vai ser ofertada agora, né? Eu acho que só em 2022, né, Cícero? Ou não? Ítalo. Mas assim, porque eles precisam do relatório inicial, né, para fazer aquela equivalência, né, solicitar a equivalência. Então, A eles precisam documentação, não é? isso, precisam corresponder a essa etapa terceira do PRP nesse momento para poder fazer a solicitação da equivalência. Porque além do momento síncrono, né, tem os momentos assíncronos, que no Google Sala Isso. de Aula, Não, dá e tempo, dá tem o tempo, CA, que eles fazem toda semana, que dá leva, tempo. em média, Uhum. uma hora e meia. Isso. Além do planejamento e tudo, eu acredito que Uhum. em 3 semanas ou 4, né, pode ser Dá que tempo. dê para as Joseri e Socorro fecharem, não é essa Dá turma? sim, dá sim. Dá sim. Para quem já está no PRP e ministrou até, por exemplo, essa semana, né, e eu acredito também que, em termos de registro, vocês já estão, é, 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 já chegaram, né? Porque por semana são 8 horas, né, Cícero, em média. E Aí eu não sei, como que assim, você está falando a proporção das nossas aulas por turma? São 8 aulas correspondentes a 6 horas. São 6 horas, relógio. 8 aulas. 8 aulas, né? É, E, e, e aí tem o momento de preparo que eles tiveram também, isso. de slide, de planos de aula, e eu estou sempre cobrando Uhum, deles essa questão do plano, né, para os registros uhum, no uhum, relatório que eles vão fazer, são aquelas mesmas instruções de lá, né? uhum. E assim, o professor lá em Pau do Serra, ele já foi redistribuído, falta só entrar em exercício, e aí assim que ele entrar em exercício, lá de Pau do Serra já deve estar sendo encaminhado para Caicó, né? Isso tudo via swap, né? Os processos eletrônicos. E aí ele sendo encaminhado, o meu também já começa a andar para ir para João Câmara, né? E então acho que pode ser que agora em agosto já vocês já vão ter um novo preceptor, né? Que inclusive pode ser Cícero, qualquer um dos professores de vocês, de física. Uhum. É. Mas então, voltando a essa pauta, todos estão de acordo de Socorro e Joseri entrarem agora, não é? No grupo de vocês, nem que seja de forma provisória, para que eles possam cumprir, né, esse estágio 3, fazer o aproveitamento devido à questão do tempo e dos prazos deles. Todos concordam. E Desde aí a gente. que, Oi. desde que isso não interfira, a gente não quer que ninguém se prejudique. Nem nós, nem eles. Mas isso não pode acabar prejudicando a gente, porque teve uma discussão no começo da disciplina e a gente entendeu que seria assim. Como o Cícero falou que isso supre, tá de boa entrar. A dúvida que eu tô ainda é no próximo, nas etapas que a gente tá nos módulos 1 e 2, né? Nos módulos 3, na etapa 3 e 4, vai, como só tem uma turma, eu tô com essa dúvida, como vai fazer isso? Como vai ser feito? Pronto. Porque Eu não deixo. tem, Vai ser ajustado com o novo preceptor, né? E isso aí, discutido também junto com a coordenação, certo. que é de Ricardo, né? O orientador voluntário, assim como o Cícero, né? Na figura de coordenador do Certo. curso de A Física. dúvida que eu tenho é assim, porque era a sua turma. A pessoa que vai chegar para te substituir vai pegar as suas turmas também. Vai se entrar no seu. Meio que vai só trocar o professor. Então, ele tem essas duas turmas que a gente vai encerrar agora,
e vai pegar outras duas. Não significa que vai ser ele, viu, Erics, o Ah, preceptor, porque vai ser feita uma seleção, entendi. né? E Então aí, pode ser um dessa professor com mais seleção, turmas. vão participar todos os Ah, professores, né, da licenciatura. Dos professores de física, né? Que possível que são Tiagos, tem Cícero, então, no né? caso, poderá entrar um professor com mais turmas, né? Pra fazer É, esse. tem também Rodrigo, acho que não pode, porque já está no PIBID, né? Aí não, ele não vai poder. Uhum. Quem é o outro professor que tem, hein? Sim, aí tem esse professor novo, e pode ser que ele queira concorrer, né? Também. Mas Isso, isso pode ser Alcino. acordado e discutido também no grupo da física, né, Cícero, essa questão. Uhum, Pode pode ser sim. também dividida essa preceptoria com outro professor. E Reinaldo, ele não está mais no Campus Caicó, não é, Tá Cícero? não. Tá em Saramirim. Isso. E aí quem está aqui é um outro professor, Alcindo. Alcindo, né, que eu Isso. também não sei se ele vai ter interesse em concorrer, né? Ele Uhum. também pode concorrer a essa seleção da preceptoria, né? Então, Então, com o novo Exatamente. preceptor, né, vocês vão discutir todas essas questões, né, inclusive esses ajustes. Agora, sim, o momento que nós temos é essa questão, né, de Socorro e Joseri, para que eles não se prejudiquem, né, e aí atrasem o curso. Acho que o Joseri quer fazer alguma pergunta, então. Seria até bom que o Joseri também defendesse, né, essa questão dele, né, com Uhum. mais argumentos. Vai, José, que tu tá com o braço cansado já, que faz meia hora que tá levantando. Não foi, pô, pedindo carona aqui direto, não passou nada. É porque eu estava É, tentando explicar aí esses sim, questionamentos. primeiro assim, eu tava pensando aqui quando o Ítalo falou que o Cícero poderia ceder uma turma. Eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quero sobrepor a minha opinião à de vocês. Eu conversei muito com o Ítalo desde ontem até agora e tipo, a gente ficava trocando opinião e sempre eu dizia isso. O que vocês decidirem para mim tá bom desde que eu dê aula, né? Mas, por exemplo, se Cícero cedesse uma turma, e aí, digamos, agora eu vou colocar Eliette dentro do jogo, aí depois a gente pode meio, né, enfim. E se fosse um membro para o grupo de Sanderson, ficaria dois grupos de três, um grupo de dois, certo? Beleza. A gente pegaria esse grupo de dois, a turma que Cícero cedeu, a partir do segundo módulo e aproveitaria para o estágio 3, porque nada impede que a gente conclua a residência próximo período, porque o estágio 4 vai ser ofertado, que é periodicamente, certo? Certo. E aí, no caso, Eric, Thaís e Gisele, eles seguem e já terminam os dois estágios aqui agora. E tem um próximo período, eles só têm que esperar para reaproveitar. E aí, Sanderson e Pablo seguem do mesmo jeito. Porém, esse integrante do meu grupo, que foi para o grupo de Sanderson e Pablo, próximo período volta para o nosso grupo para pegar informática e fazer o estágio 4, já que ele entrou no grupo de Sanderson no segundo módulo para aproveitar só o estágio 3 e fazer na etapa 3. E vai ter essa dificuldade de pegar a turma próximo período, né? Tipo assim, de física. Então, esse aqui é uma ideia que eu tenho também. Que eu pensei, aliás, né? Só para complementar aí, Joseli, eu falei para o Ítalo que eu posso, né, ceder uma turma, só teria que ver essa questão aí se é possível, né, que um residente ele esteja atuando em uma turma que não seja necessariamente do professor Ítalo. Mas essa é uma questão apenas de burocracia de informações que a gente precisaria correr atrás, né? Cícero, até Oi, onde eu tenho entendimento, não tem problema não, né? então Contanto pronto, então que seja posso. acordado. Que aí o professor que ceder a turma, ele está se voluntariando, né? Eu posso sim, sim, eu posso sim. Pronto. E aí, Ítalo, eu acho que tem uma grande questão que eu acredito que eu já compreendi, mas só para levantar aqui a bola e tentar esclarecer, deixar isso muito melhor colocado, né, mais esclarecido, que é o seguinte: o PRP, que vai até março, né, o programa vai até março, ele tem 4 etapas, né, Ítalo? Primeira, segunda, terceira e quarta.
E aí, cada uma dessas Isso. etapas, elas não têm necessariamente um período para qual que deve ser desenvolvida, né? Ou eu estou equivocado. Por exemplo, a etapa 3 necessariamente precisa ser desenvolvida no primeiro semestre de 2021, a etapa 2 do segundo semestre de 2021, ou não tem não está amarrado a esses períodos temporais, a execução de cada uma dessas etapas? Elas têm que ser executadas, no caso, até março, Até né? março. Mas aí não De tem um período definido, não, 2022. né? Não, não tem não. A Pronto, questão pronto. aí de Joseri é porque ele quer Isso, aproveitar agora, isso. entendeu? Exatamente. Não, Mas, perfeito, tipo, perfeito. ele poderia já ter cursado ou cursar mais na frente e Isso, fazer esse não. aproveitamento. Perfeito, perfeito. Então, a questão é exatamente essa, né? O pessoal que já cumpriu o PRP na sua terceira etapa, né? Eu acho que acredito que alguns já tenham concluído, que é aquela questão ali da carga horária, né, e tudo mais, que já estariam indo para o PRP na quarta etapa, ou até já está nessa etapa, pode muito bem, né, ceder ali tanto para Joseli como para Socorro, algumas aulas para que eles possam executar o PRP, terceira fase, né, terceira etapa, neste momento, e aí produzir os documentos e solicitar equivalência para o estágio 3. Como também eu acredito que alguns já vão ter cumprido o PRP, tanto a etapa 3 como a etapa 4, ainda este semestre, né? E para ficar muito claro, PRP não é estágio, é uma coisa diferente. O que vocês vão fazer, por exemplo, a pessoa que tiver completado o PRP neste semestre, é chegar lá no próximo, né, com toda a documentação pronta, e aí vai se inscrever mais uma vez em estágio e vai pedir a equivalência do PRP etapa 4 para o estágio 4. E aí essa pessoa, como já concluiu todo o PRP, não precisaria necessariamente estar exercendo a etapa de docência no próximo semestre. Né, Ítalo? Eu estou certo? Ou estou errado? Sim, Teve uma coisa que dessa Pablo forma. falou no design aí, não foi? Que eu esqueci. Que a etapa 4 tem que ser só em outubro, foi Eu isso? tô vendo que Socorro tá dizendo que não tá entendendo nada. Gisele, as meninas, Thaís. Socorro, Joseri conversou com você, não é? Inclusive, você tem um prazo a concluir o curso. Isso, mas ele falou comigo por alto ontem, que ia conversar com você, e ia solicitar essa reunião. Porém, ele não me explicou direito o que era, só disse para a gente dar aula. Não E falou aí bem por alto. você concordou em relação a isso, né? Que realmente tem, até porque para fazer o aproveitamento, né? Foi, ele falou sobre isso. Aí eu e ele. Aí hoje de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu percebi que ele tinha mandado uma mensagem dizendo que Eliette não importaria tanto devido algumas coisas, enfim. Aí que Eliette poderia aplicar isso depois, né? O estágio 3. Aí eu falei, beleza. Aí pronto, depois eu vou ver se eu consigo uma reunião para a gente conversar sobre isso. Só que tem coisas aí que eu tô meio assim, não tô entendendo, não. Nem eu, nem Gisele. Quais, por exemplo? Essas coisas de módulo que deveria terminar e do módulo 1 e 2, que serviria para regência. Mas não seria aproveitado para estágio 3 e 4, não? Veja, esse aproveitamento é quando vocês fazem a solicitação, não é? Junto à coordenação, né? E não é algo obrigatório. O PRP, ele é algo separado dos estágios, né? Ele não é uma coisa obrigatória, tipo assim, que vocês têm que fazer esse aproveitamento obrigatoriamente. Não, né? Vocês fazem essa equivalência, né? Caso tenha interesse, né? A disciplina esteja aberta.
Ítalo. Não, fala aí, Thaís, Gisele, levantaram a mão, depois eu falo. Professor, sabe por que acontece todo como é que se diz? Assim que a gente não consegue entender, porque o IF coloca para a gente se matricular no estágio 3, aí fica confundindo a nossa cabeça. Aí tá tudo embalado. Como é, Porque não, Gisele? assim, acontece essa confusão porque pede pra gente se inscrever no estágio 3. Já que a gente tá na PRP, por que a gente vai se inscrever no estágio 3? Para ficar essa confusão na nossa mente. Porque aproveita, Porque só que a assim, confusão é a questão das horas. Tipo, se a gente deu 4 semanas pro PRP, que nem eu já dei as minhas 4 semanas, e isso é o suficiente pro PRP, e aproveita pro estágio, como que eu vou conseguir entrar na quarta etapa do estágio se eu vou ceder minhas aulas pros meninos? Que no caso era a quarta etapa do PRP e eu ia aproveitar pro estágio 4. É o que não faz sentido. peraí, Veja o seguinte, Thaís, seriam aí um caso de 3 semanas, entendeu? Que iria atrasar no cronograma de vocês, e aí, de repente, essas 3 semanas vocês poderiam pegar, né, em outra turma. Por exemplo, na turma de informática, pode ser o caso, ou na turma do novo preceptor, né, para fazer esse fechamento do que faltar. Ítalo, se você me permite aqui também um minutinho, é só Claro, para Cícero, fica à vontade. deixar assim bem claro. Vocês não estão fazendo estágio, certo? Vocês estão matriculados no estágio, mas vocês não estão exercendo as atividades de estágio. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo uma PRP. PRP e estágio são duas coisas completamente diferentes, né? PRP vocês recebem uma bolsa, são bolsistas e tudo mais. Mas vocês, ao mesmo tempo, estão matriculadas no estágio. Por quê? Né? Nós acreditamos que vocês queiram aproveitar o PRP para o estágio docente, certo? Então, para que você faça esse aproveitamento, solicite uma equivalência da atividade de residência pedagógica como sendo equivalente ao estágio, vocês precisam estar matriculados na disciplina, certo? Ter toda a documentação ali do estágio, aquelas fichas, fazer o relatório e tudo mais, mas vocês estão executando atividades da residência pedagógica e não do estágio. A matrícula de vocês no estágio é apenas para que, no final desse processo, quando vocês concluam a etapa 3 da PRP, vocês estão concluindo a etapa 3 do PRP, você venha com os documentos, com o seu relatório, e solicite uma equivalência para o estágio 3. Eu não exerci as atividades do estágio 3, mas eu exerci atividades na residência pedagógica que é equivalente ao estágio 3. Aí você me solicita, eu quero que você dê um parecer aqui sobre a equivalência entre essas duas atividades. Ok. Aí você tem o aproveitamento, você aproveita a PRP como estágio 3. Mas estágio 3 e PRP são duas coisas completamente diferentes. O mesmo vale para o estágio 4. Se vocês quiserem aproveitar o PRP, certo? A etapa 4 do PRP, como atividades do estágio 4, o procedimento é exatamente o mesmo. Se matricula, certo? Prepara toda a documentação, apenas não executa as atividades de estágio, certo? E aí, ao final do processo, quando vocês concluírem as atividades do PRP, da quarta etapa, você vem para mim com documento, com relatório, e faz, olha, eu não executei as atividades do estágio 4, mas está aqui um relatório de que eu executei as atividades do PRP, quarta etapa, e eu quero solicitar uma equivalência entre essas atividades. Então, por isso que você precisa estar matriculado, com todos os documentos em mãos, porque eles precisam serem registrados no SUAP. Mas uma coisa não é outra. O estágio e PRP são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes não, são diferentes a níveis de documentos, né? Isso, até porque o preenchimento, né, de assinaturas são distintas, né? Tanto que, por exemplo, agora
Eu sou o preceptor de vocês, o colaborador, porém, de Gilmar e Eliana, eu sou o orientador, né? E o colaborador é Tassiano, que deu as aulas dele. Então, Cícero explicou muito bem é, 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 essa diferenciação, né, para vocês. A questão mesmo hoje é que Joseri está querendo fazer esse aproveitamento agora para o estágio 3, né? E aí ele precisa cumprir essa carga horária de Ítalo. regência. Oi. Diga, É, Joseri. só a questão que o Thaís falou antes, a Thaís, tipo assim, apesar do cronograma da residência dizer que tem que começar em outubro a etapa 4, pode começar mais tarde devido ao prazo que é mais longo que tem para terminar, ou seja, a gente tem até março para terminar, então nada impede que, tipo, é a minha ideia que eu quero fazer, que foi aquela que eu falei de Cícero ser a turma, de, por exemplo, eu fazer o estágio 4 só próximo período, entende? Nada impede isso não, porque eu vou ter até março para fazer e vai dar. Então, tipo, não é obrigatoriamente fazer os 2 estágios agora, porque o estágio 4 vai abrir próximo período, então a gente pode estar fazendo lá também. Não é obrigatório. Isso, só um minutinho. Não é obrigatório vocês fazerem as 2 etapas do PRP agora, não. Exatamente. Isso. Do PRP, né? Não estágio, PRP. Mas aí é necessário fazer a terceira etapa do PRP neste momento, para que vocês tenham o documento ali, toda a documentação, relatório ao final desse processo, e solicite a equivalência no final do semestre. E aí eu posso realizar essa equivalência, né, de registro no SWAP. Quem já tiver adiantado o PRP quarta etapa, perfeito, mas quem não tiver, faz no próximo semestre. Mas a minha dúvida é essa de Sanderson, do tipo, que a gente precisa de exatamente quantas semanas de aula são suficientes para a gente cumprir as etapas 3 e a 4 do PRP. E eu quero saber, em relação a isso, tipo, se quantas semanas são suficientes, então quantas semanas eu preciso relatar no meu relatório de estágio 3? Eu, tipo, eu só preciso colocar minhas 4 semanas que eu dei aula, entendeu? Pronto, isso aí é com o Ítalo. Ítalo vai organizar com vocês. Eu posso falar aqui por experiência de estágio todas 2? as atividades. Não, a eu gente estou fez estágio 2. observando Só que perguntar a algumas Cícero aqui. questões... Oi, Posso fazer uma pergunta a Cícero aqui? só um momentinho. Algumas questões que, por exemplo, foram pontuadas, né, inclusive por Thaís, que isso aí já foi até respondido em algum momento, né, das nossas reuniões. Sim, vá, Eric. Mas assim, Cícero, você falou assim que é com o Ítalo, mas a gente quer saber o quê? O que Thaís perguntou. A gente vai dar só 4 aulas. Beleza. Eu preciso fazer um relatório completo de toda a disciplina. Por exemplo, eu vou dar 4 aulas, Joseli vai dar 4 aulas, Thaís vai dar 4 aulas, Gisele 4 aulas. Eu preciso fazer um relatório de todas essas aulas, porque no estágio 3, até onde eu sei, a gente faz o relatório das aulas que a gente ministrou. Beleza. Então eu preciso fazer só o relatório dessas 4 aulas ou preciso fazer um relatório completo para você, para entregar o estágio 3? Cícero, deixa eu só dar uma entrada aí nessa questão. Isso aí, na verdade, é contigo, isso aí. Vai lá. Eu posso falar por experiência de estágio 2, que eu aproveitei? Viu, Joseri? Tá bom, fala. O registro, né, para o relatório referente à etapa para o estágio, é de todos os momentos, né? Tanto síncronos como assíncronos. Aquele que você entra com a regência, né? A aula que você ministrou síncrona, né? Você vai anexar seu plano, né? E vai fazer a descrição, né? Daquele momento e tudo mais. As outras semanas, que foram dos outros colegas, né? Mas aí que vocês estavam acompanhando, tendo em vista que o planejamento foi conjunto, também fica registrado, né? A nível de relatório para o estágio. Porque, inclusive, fecha melhor essas 100 horas. Mas a questão, Ítalo, é quantas semanas a gente vai registrado, tipo, se a gente for pegar para o estágio 3, né, que ele vai findar lá para outubro, se a gente for ceder as aulas para os meninos e pegar a equivalência do PRP 4, a etapa 4 com o estágio 4, que vai ser quando passar do para o módulo estágio 2. 3, né, vocês vão registrar até a 9ª semana, até essa semana, não é? No caso, até a 10ª semana, que é a próxima semana. Mesmo que, por exemplo, Joseri dê aula
na turma de vestuário síncrono, né? Mas aí ele vai seguir o planejamento que foi feito por vocês, né? Ítalo. Não, Só Cícero que vai falar. Joseri vai seguir depois daí, né? Para o síncrono, para fechar a resenha. É um pouco confuso, realmente, mas é esse formato que tá deixando todo mundo louco. Cícero vai falar ou posso falar aqui? Pode Cícero? falar. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente não vai fazer um relatório comum de estágio 3 ou 4, não. O relatório de estágio 3, vocês lembram lá na etapa 2 do PRP, que Ítalo fazia as aulas, a gente observava e registrava tudo no diário de campo? Pronto. O relatório de estágio 3 vai ser o diário de campo. Foi isso que eu mandei para aproveitar o estágio 2. Você faz uma introduçãozinha falando do momento, e aí diz que o resto não se enquadra, porque não se trata de um relatório de estágio, e sim de reaproveitamento e equivalência, e aí você anexa o seu diário de campo embaixo e pronto, manda. Só isso. Isso é um relatório de estágio. Não, peraí. Vocês precisam entregar um relatório, né? É realmente um Isso. relatório. É um relatório, mas não é apenas estágio. um diário de campo, não. É um relatório. Pois tá bom, Cícero, então. Viu? O diário de campo, Cícero, é em formato de relatório, o que a gente faz, entende? Tipo, lá a gente detalha tudo, aula, o conteúdo que foi dado, tipo, é tanto que deu, acho que 40, 30 páginas, se eu não me engano, entende? E tipo, a gente ainda começa um relatório com a introdução, falando do momento e etc, as formas, e a gente anexa os documentos embaixo, que vai diário de campo, plano de aula, um curso de formação continuada que a gente fez, entende? Vai Isso tudo mesmo, isso. Joseri. Justamente, vocês Eu vão mandei para fazer a Ricardo ver antes e descrição tudo, daquela Ricardo olhou e disse que estava semana, ok. viu, Joseri? Olha, vocês vão fazer, justamente, segue aquela mesma lógica, mas veja, vocês vão fazer a descrição do que foi feito naquela semana, mesmo que seja do outro colega, e o dia de vocês é que vai ser anexado lá, né, no apêndice, o plano de aula. E nos anexos vai ser anexado o plano de aula do seu colega. Isso, Entendeu? tem que tudo. Isso tudo sendo descrito lá na metodologia. Veja que todas essas instruções, né, a gente já vinha discutindo isso em outras reuniões, não é? Deu um pouco embolada agora, né, mas vejam que são coisas que a gente já tinha discutido e pontuado, né, esses pontos. Pronto, Ficou Ítalo, entendido agora, Thaís e Eric? Ítalo, se você me permite, eu acredito que daqui em diante as dúvidas é contigo. E aí eu tenho uma outra reunião que já iniciou às 3 horas, eu preciso me deslocar até outra tela, tá bom? Que a gente acabou indo para outro ponto, Cícero, mas espera assim, aí, por favor. no caso, Joseri e Socorro poderiam ficar nessa sua turma, Cícero? Pode sim. É uma turma de segundo ano. Não, essa é de seria mais primeiro. interessante. Essa é de primeiro ano, não é? Pronto, ok. Aí a gente vai fechar aqui esse ponto e aí eu passo para você o que foi Cícero. decidido. Não, Oi. tá ok. Não, Ítalo, passa qualquer coisa aí eu falo com você depois para saber se é a Pronto. partir do segundo módulo, sabe? Se a gente ia com a sua turma. Para Pronto, não pegar tanto tempo de depois, Cícero aí, que ele vai para essa eu outra tenho reunião. Obrigado, Cícero, Obrigadão pela aí, atenção, Cícero. né? Desculpa Valeu. aí alguma confusão que aconteceu, mas nesse cine remoto é isso mesmo. Tranquilo, Ítalo, valeu. Gisele, você queria perguntar alguma coisa, Gisele? Se for, corre. Era isso, né? Não, era isso mesmo, obrigada. Valeu. Pronto, gente. Então, vocês ainda estão com dúvidas sobre essa redação? No caso, Joseri e Socorro ficaram com Cícero ou vão entrar na turma da gente, afinal? Acho que a gente ficou com Cícero agora, né? Vocês vão ficar com Cícero, né? Isso, a gente pega o estágio 3 agora e o 4 no próximo período, e aí pode deixar vocês aí seguirem livres, O que já vem agora, leves e soltos. Agora, eu quero saber agora. Agora nessa parte vai ser Cícero, nada muda, né? Continua do mesmo jeito. Nada muda, nem na outra parte também não vai mudar, não. Show. Porque a gente tem Vocês vão informática, seguir né? no módulo 3, tranquilamente, Eric. Como é no módulo Aí, 2, então. na disciplina tranquilamente, né? Para fechar. Beleza. Aí Aproveitar agora, o 4. certo. Aí agora a gente vai terminar a residência 3 e 4, no caso, né? Em outubro. Isso, terminaria e ficaria só na redação do relatório até o final. Ok.
né? O negócio é que vocês têm que separar o que for do estágio 3 e o que for do estágio 4. Aí, no caso, a gente ia registrar só até a semana 10 para o estágio 3, né? Para o É, relatório do estágio 3. isso. A partir Ok, da semana 11 vai ser pro relatório do estágio 4. tá bom. E aí, Socorro e Joseri, né, vão ficar com essa turma de Cícero, viu, Socorro? Eliette, no caso, Certo, se e for ele ter é também, interesse né? também, e Eliette também, se for ter interesse, né, e aí vocês conversam agora entre grupo, né, sobre isso, e Joseri fica de conversar com o Cícero para fechar todos os detalhes para a partir da próxima semana vocês já entrarem, tá certo? Tranquilo, tranquilo. Tem que ver isso aí com ele também, né? Ficou resolvido, né? Resume, o Sandro só colocou o resumo da reunião. Eu nem li ali, mas eu acho que Isso precisava de uma mesmo, turma de física. Sanders. Isso mesmo. Assim, foi uma confusão que aconteceu, né? Esse ensino remoto realmente tem nos proporcionado tudo isso. E, por exemplo, em outubro, se for ocorrer o retorno, né, de forma híbrida, já vai também ocorrer uma nova alteração aí no formato desse ensino, né? Então, são mudanças que podem vir a ocorrer no decorrer do percurso. E como vocês já sabem, né, vai ocorrer essa substituição do preceptor de vocês. No entanto, até lá eu ainda estou acompanhando. Quando isso for oficializado, certo? A minha ida para João Câmara, eu também vou fazer uma reunião com vocês, né, despedida, a gente faz uma autoavaliação até esse momento. Infelizmente, eu gostaria de ficar até o final com vocês, né? Gostaria muito, porém surgiu essa oportunidade, né, do remanejamento para João Câmara e lá tem licenciatura também, além de outro curso, Energias Renováveis. E depois só Deus sabe quando é que ia surgir uma outra vaga de remanejamento e em um campus que realmente eu tivesse interesse pelo fato da licenciatura, né, que eu resido aqui em Natal e João Câmara também é mais perto, apesar que meu objetivo maior é chegar no campus central, certo? Em Natal. Eu fiquei Ah, me perguntando aqui, professor, por que que a gente não falou com o Cícero antes, né? Para ele ter saído dessa turma logo no início. é Eu também não verdade. entendi, Isso não. aí Poderia ter feito poderia, isso sem, como é que diz? Sem esse imbróglio todo. Poderia ter resolvido mais fácil. claro, Porque eu não, poderia. se soubesse que vocês tinha essas turmas, eu tinha dado a sugestão até. Entendi A muito. questão que surgiu maior desse embrulho foi porque a oferta do estágio 3 para aproveitamento vai surgir bem mais na frente, e no caso Socorro e Joseri, eles têm esse prazo até março, né, para concluir, mas aí esse aproveitamento pode ocorrer posterior, né? E como a gente fez o sorteio das turmas e tudo mais, enfim, mas foi No resolvido caso, no e caso, entre mortos e feridos todos serão salvos. no, no caso, eles têm que pegar já da semana 11, né? Pra poder concluir o estágio 3. É, Aí, 3 e o 4 a gente pega na próxima. aí a quadra eles pegam na próxima. Próximo período, né? Na turma de Isso, informática, que tecnicamente já está reservada para a gente, né? Aí no caso, vão, a gente não precisa mais dar aula. Precisa não. Depois de Vocês vão, outubro, teoricamente. vocês vão ficar vocês já só vão ter enchendo linguiça. fechado toda a regência, né? Toda a regência. Vão só Tanto, ficar fazendo aquelas outras partes que tem lá no design, não é? tanto do E, estágio Mas, como do residência, né? Vai só. ei, Eric, porque vocês vão Oi. aproveitar o 4, né? Depois que aproveitar o 3 agora, aí já vai ter cumprido, né? Todos. mas não se preocupe não, Eric, que a gente vai sugerir o próximo professor para vocês ficarem observando, para vocês não ficar sem fazer nada, Não, né? com certeza. Não, a gente tem que observar, somos obrigados. A gente vai fazer relatório de quê, meu filho, se não observar? De repente vocês podem até dar umas aulinhas presenciais, Não, né? Se menino, o voltar, né? Já tá feito o relatório. o relatório já vai estar feito, Eric. E é? Ah, Deixa graças eu a Deus. botar o trabalho. Pois eu vou atrapalhar Bom, suas gente, aulas, Ari. Muito obrigado. então é isso, e Joseri agora com o Socorro e Eliette procuram Cícero, né, para acertar os detalhes. Ele vai ser o preceptor Só, voluntário de vocês, e pode ser que só ele fique como preceptor também, né? Se ele seria até bom para ele, né? Ele teve essa experiência com a gente aqui, vai ter uma turma cedida. Isso, claro. Professor, aí no caso o segundo módulo começa aqui em data, eu acho que falta uma semana ou é duas para começar Dia o segundo 4 de módulo. agosto. 4 de agosto. Termina dia 3 de agosto. Ok. Dá tempo pra Bom? gente se preparar. Dá.
Joseri, mas só complementando, eu acredito que é interessante você já entrar agora, porque vai precisar das aulas para você se colocar como Estágio, o pô. aproveitamento do estágio 3, tá ligado? Porque o estágio 3 não. Se Entrar já na tivesse como próxima você entrar na próxima semana. semana, tá ligado? Quanto É. Só a antes. dica aí. Porque Não, o diário vai mas ficar, aí. vai segurar o diário, né? Para você concluir, para vocês concluírem. Não, mas aí só fecha no final do período, estágio 3, sabe? Depois tem mais uma semana ainda para poder fechar. Você não lembra em estágio 2, Ítalo? Terminou o período, a gente. No último dia de uma semana depois que terminou o período, aí você mandou um documento para mim, Pablo, dizendo que Ricardo tava pedindo. Eu disse, pô, cara, no último dia, mas deu tempo de Vai colocar. ficar preso até fechar todo mundo, né? Então aí, tipo, mesmo quando se a gente quisesse, tipo, dar as aulas do segundo módulo e não registrar nada, ainda dava tempo de registrar depois, que eu digo, mas é claro que a gente vai registrando no diário de campo, né? Justamente. Pois tá bom. Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp, viu? Que eu também tenho um compromisso agora de Ok, 3h30, mas ainda bem que a gente conseguiu resolver tudo, certo? E conseguiu, mesmo quando eu estiver lá em João Câmara, né? Vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? Que eu possa tirar, pode falar no WhatsApp, viu? certo. Tchau. Boa semana para Tchau. vocês.